O número de adultos acima do peso ideal ou obesos nos países em desenvolvimento praticamente quadruplicou desde 1980. Um relatório divulgado na Inglaterra prevê enorme aumento de ataques cardíacos, AVCs e diabetes à medida que os hábitos alimentares no mundo em desenvolvimento se aproximam dos padrões de países desenvolvidos, com mais consumo de açúcar, gordura animal e alimentos industrializados. A ciência está muito preocupada com esse assunto e trata essa questão como uma questão de saúde pública em escala global. Para falar mais sobre o tema, nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a endocrinologista Andressa Heimberger. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer em recebê-la. A diretriz principal, quando a gente vai pensar numa questão como essa, é um processo maciço de reeducação alimentar? Com certeza. A questão maior do ganho de peso que a gente precisa entender é que peso é diminuição do gasto energético e aumento do que a gente consegue se alimentar, ou seja, do que está entrando de caloria. Eu costumo comparar como se fosse um carro em movimento. A gente tem bastante combustível entrando, o gasto, né, do carro, no caso, por exemplo, para acelerar, e o nosso motor é o nosso metabolismo. Então, quando a gente junta, eu achei interessante, vocês falaram da água da cantareira, que só entrava 1 e saía 4. No peso é o contrário, é como se entrasse 4 e só gastasse 1. Toda vez que sobra, a pessoa ganha peso. Então, por isso que a reeducação alimentar é o primeiro passo para que a gente tenha um impacto nessa balança, um impacto de gasto energético. Como é que os governos podem desenvolver políticas públicas para mudar essa realidade? Bom, eu acho que a primeira coisa é a educação e a conscientização da população. Na minha prática, eu vejo que muitas pessoas elas não têm muito noção da questão da qualidade do alimento, do valor calórico do alimento. Às vezes vai pela escolha mais fácil, então é uma guloseima, é um doce. Então isso pode começar dentro das escolas? Isso deve começar dentro das escolas. Eu acho que a escola e as unidades de saúde, elas são agentes disseminadores da boa informação, da informação que não é aquela informação perdida na internet, né? E eu acho que a partir do momento que a gente tem um agente disseminador na escola, a própria criança passa a educar a família, que é muito interessante. Esse processo a gente tem acompanhado, a gente tem grupo de crianças nos ambulatórios da prefeitura, alguns ambulatórios, e a gente tem essa questão bem estabelecida, né? Agora, muitas pessoas que estão nesses números aí de obesidade, elas comem de forma compulsiva ou não? A maioria delas é porque come de forma compulsiva ou não dá para dizer isso? Então, assim, Adriana, o que a gente tem são vários padrões alimentares que as pessoas vão desenvolvendo ao longo da vida. Muitas vezes as pessoas comem por fome, por estar acostumada a comer uma grande quantidade de alimento nas refeições. Existem pessoas que elas não têm esse padrão, elas têm um padrão mais beliscador, um padrão mais ansioso. Então, aquela pessoa que busca comida conforto. E também tem a pessoa que tem um padrão alimentar mais compulsivo. Isso as pessoas desenvolvem como recursos. Estresse do dia a dia. Obesidade é uma doença multifatorial. Então, a gente tem a genética, o estresse, a fácil acesso à alimentação, a vida sedentária. A falta de tempo também. A falta de tempo também para poder fazer exercício e para, inclusive, organizar uma alimentação correta dentro e fora de casa. Então, tudo isso contribui para que, com o Brasil melhorando os níveis de desenvolvimento, a gente acaba tendo esse prognóstico muito ruim da evolução da obesidade. Né? O correto é comer de 3 em 3 horas? Bom, o que é interessante colocar aqui é que essa regra de 3 em 3 horas, ela não existe, não tem um embasamento científico, mas a gente tem um embasamento de comer em horários regulares. Então, o que é interessante é que, por exemplo, a pessoa entre o seu café e o almoço, ela coloque um lanche, entre o seu almoço e o jantar, outro lanche, e não que ela fique longos períodos de jejum. Quando a pessoa fica muitos períodos em jejum, ela tende a compensar na refeição seguinte, aumentando a quantidade de comida. E isso, ela ensina para o corpo dela que o corpo passa fome nos intervalos. Então, não precisa ser de 3 em 3 horas, mas tem que ser um intervalo regular. Andressa, nos Estados Unidos, houve uma redução no volume de crianças com obesidade. Eles conseguiram baixar essa curva. A curva agora está para baixo. Perfeito. E aí? Porque agora a gente está ensinando as crianças americanas que
em vez de bacon com ovo no café da manhã, é melhor uma maçã? Perfeito. Essa questão da conscientização é um programa do governo americano e é um programa que várias indústrias têm se juntado numa tentativa da gente reduzir a obesidade infantil. O grande problema que a gente sabe é que, por exemplo, metade dos adolescentes que chegam no final da puberdade, durante a puberdade acima do peso, elas vão se tornar adultos obesos. E a obesidade não vem sozinha, vem com diabetes, vem com pressão alta, vem com colesterol. Então, a questão da educação na escola, existem estados americanos que têm a redução do consumo do refrigerante adoçado, que inclusive não vendem quantidades maiores de refrigerantes adoçados para as crianças, a redução do refil, a reeducação da escolha alimentar, então você ensinar para a criança qual é a melhor escolha alimentar, isso tudo tem contribuído para que as crianças americanas abaixo dos 5 anos foi observada uma redução de 14% para 8%. Tá. E aí está claro o diagnóstico, digamos assim, aproveitando que você é médica, que você é endocrinologista, está claro o diagnóstico. Em relação ao Brasil, em que cenário nós estamos? Qual é o nosso estágio hoje? Infelizmente, o nosso estágio é ainda de aumento da quantidade de obesidade. O que a gente tem hoje são níveis crescentes. Em todas as faixas etárias? Em todas as faixas etárias, infelizmente. O que a gente viu ano passado foi a divulgação dos dados do projeto Vigitel, que é aquele projeto que é o acompanhamento estatístico por telefone. Então, eles ligam para as famílias e fazem um acompanhamento. E mais da metade da população brasileira estava em sobrepeso e obesidade. A gente tinha 51% da população. Então, infelizmente, a nossa curva ainda é uma curva ascendente. Mas a que você atribui isso, esse aumento? Eu acho que como a obesidade é um conjunto de fatores, o aumento da obesidade na população também. Eu acho que a vida é estressante, a facilidade que as pessoas têm para uma comida mais rápida, para a comida, realmente, lavar uma salada é mais difícil do que abrir um pacote de biscoito. Então, eu acho que tem essa questão que a gente precisa trazer a discussão para dentro de casa. Eu sempre falo, geladeira é espelho de família. Então, se uma geladeira tem só produto de fast food ou produto congelado, enfim, né, talvez essa família precise ter uma orientação melhor e colocar mais verdura, legumes. A gente sabe disso. A gente brincava com aquele mantra de você compraria um carro daquela pessoa, né? Isso era uma brincadeira que a gente fazia muito recorrentemente. Agora a brincadeira é, a geladeira é um espelho do que você é. A geladeira é o espelho da família. Nossa, que assustador. E assim, o mais interessante é que as crianças não fazem compra, quem faz compra são os pais, né? Então assim, tem que surgir no ninho familiar essa discussão, seja qual for a família, a gente hoje tem diversas estruturas de família, mas a discussão tem que estar presente. Quando a gente começa a enxergar o tamanho do problema, a gente começa a elaborar respostas. Só para corroborar, Adriana, olha, um dado do levantamento inédito feito pela Secretaria de Estado da Saúde, 52,6% dos paulistas estão acima do peso. Foram ouvidos 5.700 pessoas de ambos os sexos residentes na capital, em cidades da região metropolitana e do interior entre 2012 e 2013. Portanto, mais da metade dos paulistas tem aí o problema da obesidade. Já. E falando em dados, eu não vou ter o dado certinho, mas São Paulo está entre as capitais mais obesas do Brasil. A gente tem em São Paulo com um índice muito grande de obesidade mesmo, tanto sobrepeso quanto obesidade. O que será que está acontecendo com a nossa cidade? Essas iniciativas de bicicleta, de caminhar, eu acho que elas têm que ser mais estimuladas para as pessoas poderem se movimentar mais. E das escolhas alimentares, inclusive, né? Agora, eu acho que eu preciso fazer só um alerta, se eu puder. Claro. Sem dietas radicais, eu acho que a maioria das pessoas está com uma angústia de emagrecer e de se cuidar muito grande. Procure o seu clínico, procure o seu médico responsável, o endocrinologista ou cardio ou ginecologista, seja o médico que você confie, passe em uma avaliação. É importante que a gente faça uma avaliação do paciente para saber certinho qual a dieta, né? Qual a quantidade de peso, quais são os níveis de colesterol, diabetes. Nada de dietas malucas. Nada, né, de dietas malucas, nada de remédios malucos também. Qual vai ser o dia da picanha? Tem que também programar isso. Qual vai ser o dia da pizza? E qual vai ser o dia do alface todo dia? Ah, é todo dia o dia do alface? Todo dia, dia do alface todo dia. Obrigado, uma brincadeirinha protocolar, até nunca mais, né? E muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Nós conversamos com a endocrinologista Andressa Heimbecker, que deu dicas importantes do processo de educação alimentar, que tem que ser um processo que tem que partir da escola pública e da escola particular, já no sentido de que a criança possa também reeducar a família e diminuir os índices de obesidade. Muito obrigado pela atenção. O prazer foi meu, é sempre muito bom divulgar e falar sobre um tema tão importante. Obrigada.